Fala galera, beleza? Começando um reparo. Hoje a gente vai estar falando sobre Jesus Cristo no Senhor dos Anéis. Vai ser uma série, hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar gravando, focando no tema profeta. É claro que quando eu falo que eu vou abordar Jesus Cristo no Senhor dos Anéis, eu não quero dizer que o próprio Senhor Jesus está na obra, mas eu quero dizer que existe uma alegoria, existe um tema sendo desenvolvido no Senhor dos Anéis, que é o tema profeta, que tem muito a ver com o tema profeta desenvolvido na Bíblia. E é isso que eu vou estar explorando nesse vídeo com vocês. Então, se liga aí. Então, quem é o tal profeta do Senhor dos Anéis? Claramente a gente pode identificar o Gandalf como esse profeta, por conta até da roupa como ele se veste, né? Se for pensar, ele usa aquele cajado, e muito provavelmente os profetas usavam um cajado, até porque eles são retratados dessa forma. Moisés usava um cajado. Também porque o Gandalf ele fala muito, ele fala o tempo todo. E por mais que as falas dele sejam sábias e muitas vezes guiem a Sociedade do Anel, guiem Frodo, guiem o Aragorn, guiem o Legolas e todo aquele pessoal, ele fala muito. E um profeta deveria falar muito. Ele guiava o povo. Aquilo que ele dizia era justamente a vontade de Deus para as pessoas. Mas o que é muito interessante do Gandalf, que talvez muitos não saibam, porque para você saber você teria que ter lido não só Senhor dos Anéis, você teria que ter lido esse livro aqui, o Silmarillion, que conta o gênese do Senhor dos Anéis. Então eu não vou me estender demais porque é muita coisa, mas eu vou comentar algumas coisas sobre o Gandalf, quem ele é, que raça ele é, e algumas coisas interessantes sobre o universo do Senhor dos Anéis. E o Gandalf, ele é um mago Istari. Isso significa que ele é de uma outra raça. Ele é de uma raça Maiar. Isso significa que ele é muito mais poderoso que um homem comum. E ele foi enviado para a Terra-média como um velho. E não só ele foi enviado, mas outros 5 magos foram enviados. E é interessante justamente quem enviou o Gandalf, porque cada um dos magos foram enviados por uma pessoa diferente, por um Valar diferente, que eram os poderosos criados pelo Eru, que seria o deus da história, que é o único, o todo-poderoso, que criou todos os Valar, todos os Maiar, e é o todo-poderoso que controla tudo. Então, o Eru, que é o criador, ele criou o Manwë, que é o principal dos seres celestiais que ele criou. E o Manwë, ele era muito próximo, ele gostava muito do Gandalf. É interessante ver que o Gandalf ele foi o último a ser enviado também, porque isso mostrava justamente que ele tinha um papel proeminente. Assim, quando ele chegou na Terra-média, foi dado para ele o Anel de Poder. E principalmente o ponto que tem a ver com o profeta é de que ele foi enviado. Os profetas eram enviados por Deus para alguma função específica. Por exemplo, em Isaías 6 a gente vê Isaías tem uma visão do trono de Deus e em seguida Deus pergunta, né, quem há de ir por nós, né? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus envia Isaías para pregar para o povo. Então a ideia é justamente que ele foi enviado por alguém. E a ideia de que o Gandalf foi enviado é muito forte na literatura do Tolkien. E é interessante porque o Manwë e o próprio Gandalf ele tem um inimigo mortal, que é o Melkor. O Melkor é o principal e poderoso, mas ele se voltou contra o Eru, o Todo-Poderoso. E ele foi banido do lugar em que eles viviam. E muito parecido talvez com uma pessoa, no caso, um ser criado por Deus que foi banido do paraíso. Então a ideia é que o Melkor, ou Morgoth, como ele é conhecido na Terra-média, que na verdade ele é o mestre do Sauron, ele justamente é o cara que está indo contra os planos do Gandalf de destruir o Anel. Ele é o inimigo mortal do Gandalf, do Frodo, do Aragorn, de todos os que são do bem, que são da Sociedade do Anel, e que com certeza estão do lado do Eru, do Todo-Poderoso.
Duas coisas muito legais que a gente consegue observar também, que tem a ver não só com o profeta, mas com Jesus Cristo, é essas duas cenas que a gente vai ver agora. A primeira delas é essa aí. I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! Go back to the shadow. You shall not pass! Fly, you fools! Então é bem interessante essa primeira cena porque inicialmente a gente não presta muita atenção nessas coisas, mas o ponto é que sem o Gandalf lá, eles não chegariam até, não conseguiriam sair daquele lugar por conta da luz. O Gandalf ele tem aquele cajado e ele acende a luz e com a voz dele ele guia eles por meio daquele labirinto. E então eles conseguem sair de Moria. E é interessante porque no final justamente aparece esse Balrog e todos aqueles bichinhos lá fogem e fica somente eles e então imediatamente o Gandalf se coloca como aquele que vai proteger eles. Então eles fogem, ele diz para eles seguirem pela ponte porque eles não podem lutar contra aquele monstro, o Balrog. E imediatamente o Gandalf se coloca na frente e se colocando quase como como aquele que justamente vai defender e vai proteger a Sociedade do Anel, o Frodo, Aragorn, todos eles que também eram guerreiros, mas ele se coloca como aquele que vai proteger, que vai se sacrificar para que eles possam fugir. É exatamente o que acontece. É um sacrifício substitutivo que o Gandalf faz, por conta de que ele já sabia que muito provavelmente ele teria que abrir mão de alguma coisa para poder destruir um Balrog tão poderoso como aquele. Porque não sei se vocês perceberam, mas mesmo o Balrog tendo caído daquele precipício, ele não morreu, ele continuaria vivo. Então, de qualquer forma, o Gandalf, quando ele cai junto com o Balrog, ele cai justamente fazendo com que na queda e durante a luta que eles têm na queda e quando eles chegam lá embaixo, ele vencesse o Balrog definitivamente. E é interessante porque o Balrog, ele muito provavelmente não era servo de Sauron. Sauron não tinha poder suficiente para dominar sobre alguém tão poderoso como o Balrog. Não naquela forma que ele estava, que ele não estava muito forte. O Balrog, e com certeza obedecia o Melkor, ou Morgoth, que é justamente quem o criou, que na verdade é esse tal ser caído que eu falei, que foi expulso do lugar em que ele habitava com Eru, o Todo-Poderoso. Então, a ideia ali é que justamente Gandalf, que é o profeta que guia a Sociedade do Anel, luta contra o mal, que é justamente aquele que é controlado por aquele ser que caiu, que está em oposição ao Todo-Poderoso. Então a ideia é justamente de alguém que está se colocando como um substituto, como alguém que toma o lugar das pessoas da Sociedade do Anel para lutar contra o mal e ele derrota o mal. E ele destrói o Balrog
ao sucumbir com ele na escuridão. E essa segunda cena também mostra algumas coisas bem interessantes. Dá uma olhada. We must be quick. You are tracking the footsteps of two young hobbits. Where are they? They passed this way the day before yesterday. They met someone they did not expect. Does that comfort you? Who are you? Show yourself! It cannot be. Forgive me. I mistook you for Saruman. I am Saruman. Rather Saruman as he should have been. You fell. Through fire and water. From the lowest dungeon to the highest peak, I fought him, the Balrog of Morgoth. Until at last I threw down my enemy and smote his ruin upon the mountainside. Darkness took me, and I strayed out of thought and time. The stars wheeled overhead, and every day was as long as a life age of the earth. But it was not the end. I felt life in me again. I've been sent back until my task is done. Então, nessa segunda cena a gente pode ver justamente a ressurreição, né? É bem interessante o ponto justamente de que ele deixa bem claro no final da frase, né? De que da mesma forma como ele foi enviado uma vez, ele foi enviado agora de volta. Então o Eru, o Todo-Poderoso, ele tem uma missão específica para o Gandalf. E ao voltar da morte, ele pode agora cumprir essa tarefa, essa missão, e justamente poder guiar com o seu cajado, com a sua palavra, eles para luz e para vitória. E é justamente isso que o Gandalf faz. Então por isso que é muito interessante essa ideia do profeta vista, esse tema do profeta vista por meio do Gandalf no Senhor dos Anéis. Talvez não seja tão claro como o Aslan na Crônica de Nárnia, porque justamente o Tolkien ele faz o uso de várias alegorias para Cristo na obra dele. Não é somente o Gandalf que representa Cristo na obra dele. Outros personagens também tomam o lugar de Cristo em alguns momentos da obra. Então isso é bem interessante. Eu vou estar falando de alguns outros personagens que acontece isso. E fique ligado aí se você gostou, curta o vídeo e assine o canal. Valeu, abraço!